Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Sérgio Proença, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. Bom dia a todos, bonjour a tous. Eu gostaria de cumprimentar o professor Carlos Carlotti, primeiramente, a professora Maria Arminda, e em nome deles cumprimentar também todos os colegas da USP aqui presentes, cumprimentar os membros da banca, e particularmente os parabéns e cumprimentar a professora Marisa e a Nadege pela organização impecável dessa segunda semana franco-uspiana de cooperação científica, com a qual a CAN teve a grata oportunidade de colaborar. Devo dizer o seguinte, eu sou engenheiro de formação e nesse ano e meio à frente da UCAN eu tenho tido a grata satisfação de ter muito relacionamento com a área de humanas, ciências humanas, letras, e que é uma ciência extremamente vasta e muito além daquilo da minha capacidade de conhecimento e de leitura. Então, eu tenho tido a grata satisfação de aprender muito. Outro grande ponto positivo é fazer muitos amigos, entre os quais a Nadege, a Marisa, o próprio Líbio, vai estar pronto, e novos amigos da comunidade francesa que sempre nos visitam, estão aqui. Enfim, são pontos muito positivos. Eu queria dizer que, digamos, um dos objetivos da semana é criar oportunidades, como está escrito aqui no programa, para novos laços e novos projetos franco-brasileiros. Eu acho que isso é exatamente a ideia. Nós temos sempre que pensar em expandir, em andar. Se as coisas estão dando bem, estão resultando bem, elas podem ficar ainda melhores. Então, podemos e devemos trabalhar nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade de apoiar ou criar esse programa de projetos para a semana, que foi algo, digamos, novo dentro do formato da semana, em que se procurou abrir também para a participação para outras áreas de conhecimento e para outros campos da USP. Tivemos aí 12 projetos inscritos e 3 selecionados, foi uma seleção bastante difícil de ser feita. Mas, enfim, isso eu acho que é um aspecto muito positivo da realização desse evento. E eu gostaria de cumprimentar também o comitê executivo, certamente a cada um deles, porque trabalharam certamente bastante duro para que isso se realizasse. Então, é uma grande satisfação poder estar aqui e agradeço pelo convite, pelo gentil convite de participar dessa mesa. Obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Raul Gonzalez Lima, pró-reitor adjunto de inovação. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso reitor, Carlos Roberto Carlotti, e a nossa vice-reitora, Maria Arminda, e em nome deles, saudar todos os nossos colegas uspianos. Gostaria de saudar também a Nadege Mezier e Marisa Midori pela organização, pelo convite, e François Leguet pela presença, e através deles das boas-vindas a toda a delegação francesa. A USP acredita na co-criação. Os desafios, os enormes desafios ambientais que a gente tem pela frente e os desafios da democracia, eles dependem de uma colaboração, mas particularmente desta co-criação. A USP está fazendo um esforço muito grande de criar condições para que essa co-criação aconteça de verdade. E a companhia, o companheirismo da França nesse processo é fundamental através dos centros de pesquisa internacionais que estão se aproximando de nós e contem com um esforço nosso de facilitar, então, essa cocriação.
Às vezes a gente tem a impressão de que os abismos de linguagem são muito grandes. Eles não são tão grandes assim. E nosso esforço hoje é de minimizar esses efeitos das diferenças de linguagem, inclusive entre humanidades e exatas. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado a todos. Registramos também a presença da professora doutora Miriam Debier Rosa, pró-reitora adjunta de Inclusão e Pertencimento. Ouviremos agora as palavras do Dr. François Leguet, conselheiro para a Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil. Bonjour à tous, bom dia. Magnifico reitor, Carlotti, sou senhor reitor, senhor presidente da UNI, senhora diretora adjunta do IEA, senhor diretor da Biblioteca Brasiliana, professora Marisa Midori, Nadege. Bonjour à tous et à toutes, chers amis, chers professeurs. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta manhã, nesse belo anfiteatro Ivan Jansko. Estou ansioso para acompanhar esta programação tão rica de conferências, mini-cursos e jornadas de estudo que acontecerão ao longo da semana. Esta semana franco-uspiana é um símbolo forte de tudo o que nos une desde os primórdios da USP. Como a vice-reitora Arminda do Nascimento Arruda destaca no artigo do jornal da USP dedicado à semana, os franceses e também os americanos, nós franceses, tendemos a esquecê-los, contribuíram muito para a criação das ciências humanas e sociais na USP. Jovens professores franceses, não preciso nomeá-los, todos os conhecemos, recrutados por Georges Dumas, trouxeram consigo a tradição francesa de suas disciplinas. Mas o contato com o Brasil, com estudantes e colegas brasileiros, transformou profundamente o seu pensamento, permitindo mudanças deliberadas de rumo, incrementos e priorizações. Claude Lévi-Strauss, Pierre Lemberg e Roger Bastide tornaram-se o que tornaram-se por causa do Brasil. Acreditamos e trabalhamos para isso, que a nossa colaboração com o Brasil hoje se baseia na reciprocidade. Os parceiros franceses e brasileiros estão, ao mesmo tempo, aprendendo e recebendo, e também contribuindo e influenciando seus pares. Sabemos que a colaboração universitária e científica internacional muda as instituições envolvidas, muda os estudantes que nela participam e multiplica o conhecimento. Sabemos também que a investigação científica, desde a escala nanométrica a mais micro, até a escala do universo, necessita de financiamento de parceiros internacionais. As crises que ameaçam nossas sociedades e o planeta não podem ser enfrentadas sem a ciência e, mais especificamente, sem aquilo que chamamos de uma comunidade científica internacional. Em francês, une internationale scientifique, depois a internacional ouvrière. Os avanços de que todos precisamos dependem do trabalho dessa comunidade. Trabalho que se dá tanto no dia a dia dos laboratórios e da escrita de artigos, como também dos encontros mais informais e, sabemos, tão fundamentais, de trocas e conversas diversas entre pesquisadores, trocas informais que podem produzir uma serendipité en français. Momentos como estes proporcionados por essa semana, a França e o Brasil, ao participar dessa comunidade internacional da ciência, devem continuar colaborando como uma busca pela excelência, seja na pesquisa fundamental, seja na pesquisa aplicada, tratando de questões ambientais, da engenharia para um futuro sustentável, e nas ciências humanas fundamentais, no mundo em transição e que atravessa graves turbulências. De certa forma, a ciência pode propor sempre novos objetivos, pode obrigar a responder a novos enigmas, por buscar oferecer novas soluções e tratamentos. Temos o dever de transcrever todo o tipo
de fronteira. A ciência não tem patria, dizia Louis Pasteur. Ela tem a vocação de tirar os seus praticantes na sua zona de conforto, de unir investigadores de diferentes nacionalidades e horizontes. O Instituto Pasteur de São Paulo e o Centro Internacional de Pesquisa do CNRS na USP, cuja data de fundação será assinada no dia 3 de outubro, em Paris, são instrumentos de cooperação excepcionais que irão reforçar nossos esforços nesse sentido e abrir novas linhas. São espaços que vão dar aos estudantes maiores oportunidades de mobilidade e formação e oferecer aos investigadores novos pontos de contato e espaços de diálogo e experimentação. O ano próximo, vamos festejar também os 90 anos da fundação da USP. E o ano seguinte, a França e o Brasil vão organizar temporadas cruzadas, ou seja, saison croisée. Desde o mês de abril na França até agosto, depois, de setembro até dezembro, no Brasil, vamos organizar muitos eventos, não só culturais, mas também científicos, também universitários. E espero que abriremos novos campos de cooperação e que a USP nos acompanhará sobre este caminho. Por último, senhor reitor, gostaria de saudar de modo especial o seu compromisso para conosco e agradecer ao senhor e à sua equipe o apoio resoluto e entusiástico aos projetos Pasteur e CNRS. Gostaria também de cumprimentar todos os pesquisadores e as pesquisadoras que estão hoje aqui presentes e que intervirão ao longo da semana. Espero que todos tenham bons encontros e discussões formais, informais, frutuosas. Obrigado. Anunciamos neste momento as palavras do professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Bonjour a todos. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar o senhor François Miguel, conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil, o Sérgio, presidente da UCANI, o Raul Lima, pró-reitor adjunto de Inovação, a professora Roseli de Deus Lopes, vice-presidente do IEA, o Alexandre, diretor da Biblioteca Rita e José Lindley, a Márcia Vidori, coordenadora do evento, parabéns pela Marisa, pela organização, e a Ana Dege, velha companheira aqui da universidade, também, porque a cooperação internacional, obviamente, ela depende de fatores objetivos, mas depende muito das pessoas envolvidas. Eu acho que vocês, diplomatas, entendem essa situação. Quando você tem uma pessoa como a Nadege, portas se abrem de uma maneira muito rápida, muito fácil, e isso facilita muitas relações internacionais da universidade. Gostaria de saudar a professora Maria Linda, em nome de quem eu saúdo todos os uspianos, o Fernando Menezes, meu companheiro francês, franco-brasileiro, que ajuda muito a reitoria e a UCANI as nossas ações de internacionalização com a França, e a senhora Helena Sampaio, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, também minhas boas-vindas aqui. Eu acho que tem pelo menos duas grandes razões minhas pessoais de estabelecer relações preferenciais com a França. Primeiro, a história, como já foi dito, a USP foi criada, parte, por uma delegação francesa que ficou aqui no Brasil, que veio a FEFELESH, que estabeleceu fortes bases teóricas para a nossa ciência, as ciências humanas, as ciências sociais. Isso sempre deixa raiz muito grande na universidade, deixa um DNA de nossa relação com a França. E outras unidades também receberam, quando das suas fundações, vários pesquisadores franceses, e isso aumentou muito a colaboração da França com a USP. Então, vocês são responsáveis um pouco pela Universidade de São Paulo. A outra é a questão pessoal. A França foi o primeiro país que me recebeu quando eu fui fazer um estágio no exterior.
Então, eu fiquei 6 meses no Hospital Foch, em Surrennes, em Paris, e meus finais de semana, eu saía de Surrennes, cruzava o Bois de Boulogne, ia na Torre Eiffel, depois por vários caminhos que eu ia mudando, eu chegava ao Bois de Vincennes, do outro lado de Paris. Aí, quando eu estava cansado, eu pegava o metrô e voltava para Surrennes. Então, foram 6 meses fazendo isso, 6 meses de muito agradecimento à França, que fui recebido muito bem pelos professores no hospital, aprendi muita coisa. Então, a minha vida profissional eu também devo muito à França, ao Hospital Foch. Então, meus agradecimentos pessoais para a França e para Paris. Eu não sei se foi uma coincidência, se foi trabalhos anteriores que acabaram ter que ser realizados agora, muita coisa já vinha acontecendo, mas felizmente na nossa gestão reitoral, minha, da professora Maria Arminda, muita coisa está acontecendo com a França. Eu acho que nós conseguimos finalizar, transformar a plataforma Pasteur no Instituto Pasteur de São Paulo, uma união da Universidade de São Paulo com a França, depois com muita ajuda do BVU. Nós estamos trazendo o CNRS, vamos assinar agora dia 6 do próximo mês em Paris. O quinto, né, BVU? O quinto Instituto Mundial do CNRS, 2 estados. Dia 3, desculpa, já ia chegar na data errada. Então, nós temos 2 institutos nos Estados Unidos, um na Inglaterra, um no Japão, e o quinto será aqui. Então, nós estamos fazendo workshops conjuntos para definir as áreas, sem prejuízo do acréscimo de novas áreas, são 6 ou 7 áreas que já estão definidas. O Fernando que tem feito todo esse trabalho, 7, o Fernando, só apoiando tudo hoje. Mas isso acho que é muito bom. E qual que é o desafio desses institutos? É nós realmente integrarmos esses institutos, tanto o Pasteur quanto o CNRS, na vida cotidiana da universidade. Nós queremos que todos os nossos alunos e professores tenham acesso a esses institutos, para nós melhorarmos ainda mais o nível de ciência que nós fazemos no Brasil, que nós fazemos aqui na UNE. Então, ter contato com esses pesquisadores constantemente aqui no Brasil vai facilitar para aquele aluno que não consegue, não pode fazer uma viagem no exterior, fazer um estágio no exterior, ter esse exterior aqui dentro da própria universidade, dentro dos nossos laboratórios, interagindo com esses professores, alunos da França. Então, eu acho que isso é muito bom. Estamos renovando um acordo de dupla titulação da Faculdade de Direito no dia 2 em Lyon, que eu acho um modelo fantástico de dupla titulação. Os professores de Lyon, eles vêm ao Brasil, ficam na Faculdade de Direito por algum período de tempo, semanas a um mês, dando aula para esses alunos, e eles acabam recebendo o diploma da Universidade de Lyon, mesmo tendo ficado no Brasil, tendo feito o seu curso no Brasil, mas sob supervisão de professores franceses. E esse modelo está se espalhando para outras unidades. Nós já fizemos alguma discussão com a FER, com a FAO, também nós estamos tentando incluir a FAO dentro desse convênio, e hoje fiquei sabendo pelo Fernando que a FEFELESH, o Departamento de Letras de francês, também está estabelecendo um contato com Lyon. Vamos ver se a gente consegue assinar já nessa nossa visita a Lyon. E temos feito também parcerias com empresas francesas. A Total Energy, fechamos um contrato com a Total Energy, se não me engano, de 80 milhões de dólares para fazer estudos de meio ambiente com o professor da Poli, com o RCGI, aqui no Brasil. Então, nós estamos fazendo uma troca com a França extremamente interessante, que eu acho que vai transformar a Universidade de São Paulo numa universidade ainda maior e ainda melhor. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é isso que eu espero dessa parceria. E, acreditem ou não, em 1992, quando eu fui para Paris, eu falava francês. Porque eu cheguei no domingo, no Hospital Foch, na segunda-feira, ele falou: você está de plantão.
E eu fiquei com um dia de país, eu já estava debatendo. Ou eu aprendia francês, ou eu aprendia o francês. Tinha duas opções. Eu acabei aprendendo francês, infelizmente o tempo vai desligando algumas coisas dentro da nossa memória, mas eu ainda consigo entender bastante bem, e ler ainda eu consigo ler arrastando, assim, bastante ruim, mas espero poder, com a vinda do CNRS aqui com o Pasteur, voltar à minha memória, religar meus neurônios para eu poder fazer uma palestra para vocês em francês sem ler. Acho que isso é um objetivo de vida na DERJ. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Então, parabéns pela organização, parabéns pela parceria, obrigado pela parceria na França e boas atividades para vocês nessa semana franco-uspiana. Parabéns. Anunciamos, então, o encerramento desta cerimônia de abertura. Tenham todos um ótimo evento e às 11 horas teremos a conferência de abertura com a professora doutora Maria Arminda Nascimento Arruda. A conferência é Franceses e Brasileiros na Fundação da Universidade de São Paulo. Tenham todos um ótimo dia. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu tenho a honra de chamar a professora Maria Arminda para proferir a sua conferência, que muito nos honra, uma pessoa que realmente tem o maior carinho por esse evento, pela França. Então, gostaria de convidá-la à mesa. Chamo para compor o diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Paulo Martins. É o de lá, acho que é os de lá, né? Muito bem. Eu passo a palavra para o Paulo falar algumas palavras, em seguida a professora proferirá a sua conferência. Obrigado. Primeiro, porque o laço de amizade foi construído nos últimos anos, uma possibilidade diária, cotidiana, né? Sempre muito harmônica, às vezes um pouco mais áspera, mas me levaram a conhecer e respeitar a professora nas suas mais diversas facetas, e isso não é um defeito, é uma tremenda qualidade. Primeiramente, quer dizer, imagino que essa seja também a motivação dela, ter sido convidada a essa conferência de abertura, é falar da sua competência do ponto de vista das ciências sociais no Brasil. É inegável que a figura da professora Maria Arminda é algo absolutamente proeminente nos estudos da sociologia, especialmente da sociologia da cultura. E talvez por essa faceta mais específica da sua trajetória acadêmica, me parece que guardamos aí uma afinidade muito grande. Afinal de contas, eu nada mais faço do que trabalhar a cultura, só que um pouco mais antiga, coisa de antes de Cristo. Então, essa nossa afinidade, digamos assim, acadêmica, facilita as coisas. Quero dizer, não bastasse a proeminência da figura pública da professora Maria Arminda no âmbito das ciências sociais, quero dizer que ela também é uma expressão política importante para a sociologia do Brasil. Então, mais uma faceta que deve e merece ser colocada a público todas as vezes que possível.
Não bastasse isso, a professora ainda traz consigo um currículo na perspectiva da gestão universitária, que muitas vezes é tida erradamente como algo menor, só menos, o que não é verdade, né? Alguém precisa comandar a universidade. E essas pessoas devem ter como espelho a professora Maria Arminda naquilo que ela faz com maestria, com qualidade, com efetividade, que é necessário para quem está na governança, principalmente na governança de uma faculdade que ela governou por 4 anos, com a minha companhia, eu diria, com a minha companhia, mas que governou como deve se governar uma instituição como a nossa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que, como todos sabem, é a maior unidade desta universidade. Bom, não bastasse isso, a professora também ocupou a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Nada mais natural para quem é da sociologia da cultura. Então, entregaram a governança de uma instituição importante, que é a Instituição de Cultura e Extensão dentro da universidade, a quem era de direito e a quem merecia ser, né? Então, quer dizer, mais uma faceta da professora Maria Arminda, que hoje, não é para menos, é a nossa vice-reitora. Com muita honra, com muita alegria no meu coração de tê-la como companheira na gestão da Universidade de São Paulo. Não bastasse essas 2 facetas, eu queria dizer do meu carinho especial, né? O carinho especial que foi construído ao longo, agora já não mais de 1 ano. Eu me lembro que há 7 anos atrás a gente se conheceu na casa da professora, articulando a nossa chapa para a direção da Faculdade de Filosofia. Foi uma reunião muito agradável, saí feliz da vida de ter conhecido e de poder estar dando a minha contribuição para a construção da sua trajetória política dentro da faculdade, né? Não que ela já não tivesse ocupado também a chefia do departamento de Sociologia, né? De ter participado da pós-graduação também com igual desempenho, né? Então, é diante desse quadro, nessa circunstância tão difícil, viu, Plínio, de falar a respeito de uma amiga que, além de amiga, tem essas qualidades todas que sobejamente todos conhecem. Então, eu quero dizer, eu tenho o prazer de apresentar a minha querida amiga, a minha vice-reitora, a minha diretora de coração, professora Maria Arminda Nascimento Albuquerque. Muito bom dia a todas e todos. Bonjour. Bem, como começar? Depois das palavras do Paulo, eu acho que o Paulo, eu agradeço muito as palavras, acho que o Paulo exagerou nas minhas possíveis qualidades, mas eu vou lembrar que um dos meus grandes mestres, o historiador Fernando Novaes, que quando lhe apresentam, chamando a atenção para as qualidades, ele diz: eu acho que não é bem isso, mas acreditem nele. Então, eu me sinto aqui, além do mais, muito feliz por ter o Paulo como a pessoa que está me apresentando, porque, além de companheiro, nós trabalhamos juntos. Ele diz que nós temos uma relação agônica, porque é uma relação de grande amizade e de desentendimento. E é muito interessante esse relacionamento. Mas eu queria agradecer muito esse convite. Eu quero saudar o comitê executivo do evento, especialmente a Nadege Messier, a Marisa Midori da EC,
o Plínio Martins Filho, igualmente a Marion Loire, da Embaixada da França no Brasil, o consulado francês, o doutor François Seguier. Eu quero também agradecer a Marlene Coelho, a Cláudia Pereira e Marina Yamaoka do IEA. Não posso deixar de chamar a atenção para o Comitê Científico, o Alexandre Sais, o Dimas, o Antônio Dimas, o professor Guilherme Ariplonski, diretor do IEA, e a professora Roseli de Deus, a vice-diretora, o Eduardo Moretim, Fernando Menezes, o Hervé Thierry, o Plínio, a Regina Campos, o Samuel Titã. Não gostaria de deixar sem mencionar aqui a presença do professor Raul Gonzalez, da professora Célia, a minha queridíssima amiga e hoje tão importante, Helena Sampaio. Quero dizer que, nesse momento fundamental, o Gerard, que retornou, das relações entre a Universidade de São Paulo e as instituições francesas celebradas, como o Instituto Pasteur, e a vinda para a instalação do CNRS, agora em outubro. Isso tem um grande esforço, né? Não é um esforço da universidade, mas um esforço do consulado francês, da Agência USP de Cooperação, então, cumprimento o professor Sérgio Proença, o Instituto de Estudos Avançados, enfim, muito obrigada a todos. Aqui também está presente uma importante intérprete das relações França-Brasil, a minha amiga Fernanda Peixoto, e todas essas pessoas e a grandeza desse evento tornam ainda mais difícil a minha tarefa, fazendo imensa a minha responsabilidade intelectual e institucional. O tema: franceses e brasileiros na fundação da Universidade de São Paulo. A primeira questão que me parece fundamental e que deve ser formulada com toda a precisão é questionar o porquê ainda nos debruçamos sobre o período de formação da USP e a importância da presença dos professores franceses entre nós na construção do nosso sistema cultural e científico. Dito de outro modo, qual o significado desse tema passados quase 90 anos da fundação da USP? Quase um século. Parto de algumas questões. É preciso temporizar. Temporizemos, para plagiar o grande poeta mineiro Emílio Moura. Pelo menos há 2 tempos. O período da fundação, 1934, como marco, e hoje. No entanto, esta longa duração para pensar de acordo com a teoria da temporalidade do historiador que fundou a USP, Fernand Braudel, e participante, portanto, da chamada missão francesa, que foi fundamental na construção da área de História, da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E é a partir dela que essa minha exposição está montada,
O tempo longo de Braudel compreende tempos médios e tempos curtos. Das estruturas, que é o tempo longo, das conjunturas, o tempo médio, e o dos eventos. Isto é, para refletir sobre essa longa duração, parece fundamental encontrar e demarcar momentos decisivos. Ou seja, o momento da fundação e das suas conjunturas particulares à França e ao Brasil. A média duração, propriamente, quando o trabalho dos professores que aqui chegaram rendeu fruto e resultou na formação de cientistas sociais e professores das humanidades, historiadores, geógrafos, filósofos, que se tornaram referências nas suas especialidades na USP, no Brasil e mesmo no exterior. Advirto, então, que essa minha exposição ela está circunscrita, até porque a presença francesa concentrou-se nessas disciplinas. A curta duração que em Podel diz respeito aos eventos refere-se especialmente à USP de hoje. A fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, data por vezes contestada, que navega em verdadeiro anacronismo, o pecado mortal do historiador segundo Lucien Febvre. Até porque desconhecer esse momento fundador diminui a grandeza e os esforços exigidos na criação de uma universidade que se tornou uma instituição de grande porte. É belo assistir ao nascimento de uma universidade, sentenciou o sociólogo Paul Arbus-Partit, membro da chamada Missão Francesa, parente de Jorge de Maza, e, ao mesmo tempo, que foi a figura central a organizar a vinda dos franceses para cá e que entrou em contato com Teodoro Ramos, matemático da Politécnica, que estava na Europa. Como tema da proeminência da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na fundação da USP exige análise detida, não entrarei nessa seara de debates, apenas de modo lateral. Tomo como ponto de partida, pois é assim que está consagrado nas pesquisas sobre a fundação da USP, este momento, 1934. Isto é, uma coisa é a existência de instituições de ensino superior no Brasil. Outra é a existência de uma universidade que pressupõe relação institucionalizada de ensino, pesquisa, carreiras, sociabilidade acadêmica, formação sistemática das novas gerações. Se eu quiser trazer a linguagem da economia, diria a existência de manufaturas ou de indústrias não faz disso industrialização, porque é um sistema, é este sistema que cabe considerar. E é nesse processo que a presença dos franceses foi decisiva, pois constituíram matrizes para se pensar o Brasil, sobretudo para fornecer arcabouços analíticos, conceituais, necessários aos procedimentos de rigor do método do conhecimento.
apenas nesse sentido estrito, eu julgo ser possível trabalhar com a ideia de uma missão francesa. A ideia de missão carrega uma acepção de pregação missionária, de transformar pessoas despreparadas e torná-las adequadas a certas práticas. A noção de missão, portanto, contém uma visão civilizatória. Nesse sentido, implica uma ideia de superioridade, que Roger Bastide denominou incorreta, porque ela é incorreta na medida em que o contato cultural é o centro da sua reflexão e da sua sociologia. Segundo Fernanda Peixoto Bastide, forja um ponto de vista teórico e metodológico particular a partir da sua experiência como professor da USP, na qual permaneceu por 16 anos. O brasileiro em potencial, que foi Bastide, nas palavras de Gilda de Mello Souza, que se transformou subjetiva e objetivamente a partir da experiência brasileira. Os seus temas, crítica literária, religiosidade afro-brasileira, folclore, poesia popular, barroco, manifestações estéticas, religiosas e provenientes da mestiçagem, modernização, entre outros, abeberaram-se da sua vivência em São Paulo, como lembra Gilda de Mello Souza. Se para Roger Bastide a experiência brasileira foi decisiva, não menos importante foi para intelectuais como Fernando Godelli, que, segundo ele, foi no Brasil que se tornou inteligente. Ou Claude Lévi-Strauss, que afirmou ter construído aqui os seus primeiros instrumentos analíticos. Se para Roger Bastide e Pierre Mondin a importância do Brasil foi diretamente transformadora nas suas reflexões, basta ver os temas de Bastide e de Mondin, a mesma coisa não foi explicitada por Brodel ou por Lévi-Strauss. E é incrível isso, porque Brodel avançou na sua tese clássica sobre o mundo mediterrâneo na época de Filipe II, a partir da sua relação com Caio Prado Júnior. Foram os estudantes da USP, inclusive a grande historiadora da economia, Alice Canabrava, que organizaram o arquivo de Brodel, que resultou na tese sobre o Mediterrâneo, e que, ao mesmo tempo, o lançou no mundo dos grandes intelectuais franceses. Lévi-Strauss, que aqui aportou como professor de filosofia e a partir das suas relações, sobretudo com o modernista Mário de Andrade, dirigiu-se para a pesquisa nas comunidades indígenas. Essas pesquisas, entre os Bororo, entre os Caduveu, elas foram fundamentais posteriormente para formular os princípios do estruturalismo como método e para desenvolver a teoria dos mitos na antropologia de Lévi-Strauss. Nesse contexto, como afirma Ian Merkel,
o investimento dos franceses recriando as ciências sociais no Brasil em 1930, não só lançou as bases das ciências sociais em São Paulo e muito no Brasil, mas teve efeitos no curso das ciências sociais na França. Nessa perspectiva, tratar da missão francesa na acepção de uma agenda civilizatória demanda uma postura relativizada, que nem sempre foi explicitamente reconhecida pelos professores que aqui vieram. Lévi-Strauss, por exemplo, em Tristes Trópicos, e o título já é muito sugestivo, só relembrou a sua experiência 15 anos depois da sua partida. O livro é de 54. A sua visão sobre a universidade e o Brasil era uma visão crítica. Cito Lévi-Strauss. Quando cheguei ao Brasil para participar nessa fundação, encarei a condição de humilhação dos meus colegas locais como uma espécie de piedade, um pouco altiva. Ao ver esses professores miseravelmente pagos, obrigados a executarem trabalhos obscuros para poderem comer, senti orgulho de pertencer a um país de cultura antiga, no qual o exercício de uma profissão liberal estava rodeado por um conjunto de garantias e de prestígio. E ainda, referindo-se aos estudantes, se a universidade apresentava-se-lhes como um fruto tentador, mas envenenado. No espírito desse jovem, que não conhecia o mundo e cuja condição, por vezes, muito modesta, lhes tirava quaisquer esperanças de um dia conhecerem a Europa, nós surgíamos como uma espécie de magos exóticos. Esse duplo estranhamento teve papel transformador de parte a parte. Aliás, como assinala Michel Duché no seu livro sobre a antropologia das luzes, depois que a Europa encontrou o novo mundo, a Europa nunca mais foi a mesma. Mesmo que, cito Duché, desde a descoberta da África e da América, o homem selvagem virou objeto e o homem civilizado virou o único sujeito. Essa concepção, todavia, implica reconhecer o outro, que, particularmente, Roger Bastide, foi o mestre, como mostra Fernanda Peixoto num livro fundamental, Diálogos Brasileiros, uma análise da obra de Roger Bastide. A autora mostra ainda a transformação de Bastide a partir da sua relação com Gilberto Freire. Ele próprio traduziu Casagrande Senzala para o francês, o modernista Mário de Andrade e com o aluno Florestan Ferreira. Bastide reconheceu a importância das tradições literárias e sociológicas na formação do seu pensamento, refere-se Fernando. Esses jovens intelectuais franceses, que ainda não haviam se inserido na carreira acadêmica de prestígio na França, a maior parte era composta por professores de liceus,
Rodel estava dando aula na Argélia, foram graduados pela experiência brasileira quando retornaram. Se a gente pensa quem eram esses jovens, a Fernanda mostra isso no outro texto que está no volume da História das Ciências Sociais no Brasil, um projeto coordenado pelo Sérgio Miceli, que eu própria participei, como era diversa a composição desses jovens franceses. Portanto, o papel civilizador foi de dupla mão, a despeito da atualização que os franceses nos trouxeram e nos legaram. O Departamento Francês no Ultramar, o livro de Paulo Arantes, é um livro que, para Roberto Schwartz, para não ser um livro alienado, ele não é dedicado a pensar a formação de uma cultura nacional moderna, isto é, da modernização no Brasil por meio do pensamento filosófico. Portanto, uma ideia de formação que Paulo Arantes está tirando de Antônio Cândido. Nesse sentido, os professores franceses desempenharam um papel de formação, como se vê na análise comparativa escrita por Gilda de Mello e Souza a respeito da crítica de arte de Jean Maboué, Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide. Para ela, em oposição à estética do classicismo de Jean Maboué e Lévi-Strauss, as análises de Roger Bastide giram em torno de outro conceito de arte. Não se preocupando com a obra de arte, muito menos com a obra-prima. Isso está em exercícios de leitura. Os textos de Bastide, afirma Gilda, sobre a arte afro-brasileira, permitiram-lhe refinar as concepções sobre o fenômeno artístico. Reversivamente, a estética clássica de Jean Maboué e Lévi-Strauss, se era uma estética rica, que é a expressão de Gilda, em oposição à estética pobre de Bastide, formou a geração dos brasileiros. O que eu estou querendo dizer é tanto a estética rica quanto a estética pobre, elas tiveram esse poder formador. Mas uns e outros são parte, então, nessa aventura na Constituição, que foi a Constituição da Universidade de São Paulo. E, portanto, esse período formador não pode ser deslocado, porque é deixar de lado a riqueza desse processo. Franceses e brasileiros estavam imersos em conjunturas particulares. Os anos de 1930 são de ruptura, tanto na França quanto no Brasil. Lá, após a catástrofe da Primeira Guerra, nas palavras do filósofo Henri Lefebvre, isso eu tirei do texto da Fernanda, nós, os jovens filósofos do pós-guerra, rechaçamos as ideias dominantes. Nosso grupo buscava sua própria via. Esse era o nosso postulado, buscar uma via diferente, diversa da Sorbonne. Já em 1929, o historiador Lucien Febvre escreveu que a América do Sul é o campo privilegiado de estudo. Nesse sentido, a crise europeia e francesa do pós-guerra
predispunha ao deslocamento. A Primeira Guerra inaugurou a selvageria das trincheiras. O próprio Lévi-Strauss chamou a atenção para a rebelião contra a filosofia instalada. De novo, todas essas passagens eu estou retirando do texto da Fernanda Pessoa. E lembrou que seus amigos partiram para a América Latina ou para a Arábia. No Brasil, a conjuntura combinava a crise, o fim da República Oligárquica, a Revolução de 1930 e a ascensão autoritária que resultou no Estado Novo em 1937. Mas a cultura modernista havia se rotinizado em 30, segundo como mostra Antônio Cândido. 30, a cultura construiu instrumentos fundamentais para pensar os dilemas do Brasil. Esse período também é o período das editoras, a modernização da imprensa é anterior, é nos 20. Do ponto de vista, então, da transformação da sociedade, o Brasil estava em franco processo de modernização, de industrialização e de urbanização. São Paulo era o polo do desenvolvimento. Não por casualidade, os franceses mantiveram relações férteis aqui com os modernistas, como Mário, Oswald Menos, Sérgio Millier, Paulo Duarte e tantos outros. Sem esquecer o modernista Gilberto Freire, no caso das TIC, especialmente. As ciências sociais, por eles produzidas, guardaram, então, relações de intimidade com a cultura moderna. Assim, a USP é um projeto moderno e modernizador, concebido por elites ilustradas. Se ela é, certamente, resultado da chamada derrota de 32, que está no brasão da USP, vencerás pela ciência, ela é, sobretudo, fruto dessa conjuntura de mudanças que criou disposições de uns para o deslocamento e de outros para se aventurarem numa experiência desconhecida. A USP mudou o sistema intelectual e científico do Brasil, como se verá na formação dos brasileiros, e transformou a carreira dos franceses igualmente. Quais foram os frutos? A geração de brasileiros que institucionalizaram a universidade. Na longa duração considerada por essa exposição, é possível e é fundamental tratar dos momentos decisivos que permitem periodizar e encontrar situações de clivagem. A partir de meados dos anos 1940, a nova geração de brasileiros, formada em grande parte por professores franceses, darão os rumos da reflexão. Entre 1945 e 1954, nós temos uma grande mudança. Tomo 1945, porque formatura de Florestan, ao mesmo tempo, morte de Mário de Andrade. E 54, quando Bastille parte para a França e investe Florestan Fernandes como regente da cadeira que ele era responsável. Depois desses 16 anos no Brasil, a área de ciências sociais e de humanidades adquiriu feição própria. Exatamente como o mais desprovido
culturalmente, socialmente, Florestan Fernandes, é que Bastide legou a sua cátedra, o seu lugar. Quem conhece a memória de Florestan sobre o período, ele convivia com os filhos bem-nascidos, e ele vinha das franjas inferiores das camadas trabalhadoras. O estranhamento que isso provocava para ele, e, ao mesmo tempo, permite revelar o papel fundamental da universidade na formação de pessoas e das novas gerações. De um lado, a geração de brasileiros se pôde usufruir dos ensinamentos recebidos pelos franceses, ela teve que se haver com a realidade local, numa espécie de devoração da cultura apreendida sob o influxo dos nossos problemas, para plagiar Oswald de Andrade e retomar o que Antônio Cândido chamou de dialética entre localismo e cosmopolitismo. Nesse sentido, a formação adquirida pelos brasileiros não teve papel alienador, ao contrário, ela foi antes criadora. Como é possível reconhecer, e eu estou me encaminhando para o fim, a passagem entre os professores fundadores para os brasileiros? Ou seja, como as ideias dos fundadores ou dos formadores, que já haviam se transformado a partir da sua experiência com o Brasil, tiveram o condão de orientar os trabalhos da geração de brasileiros. O que está em questão é a construção da autonomia intelectual e acadêmica, ou seja, como a USP produziu um estilo acadêmico de criação da cultura, do conhecimento e da ciência, que se torna igualmente um estilo de vida. Para lembrar Max Weber, a missão francesa ajudou a definir esse caráter particular da vida acadêmica, naturalizando o trabalho da pesquisa e da ciência. É nesse universo que Roger Bastide pode ser considerado exemplar. Porque ele abriu temas, objetos de pesquisa que se desdobraram nos trabalhos dos brasileiros. Há uma mudança de paradigma, o cânone muda, passa a ser outro. Além de ter orientado quase todos os cientistas sociais dessa geração, exemplo, Gilda de Mello Souza, a questão da arte e da estética, o doutoramento dela, a moda no século XIX. Ele foi fundamental, Antônio Cândido, no seu período sociológico, quando Antônio Cândido escreveu a tese Os Parceiros do Rio Bonito sobre a cultura caipira. Os temas escolhidos por Maria Isaura de Queiroz, Pereira de Queiroz, orientanda, sobre o messianismo, a temática da religião, o poder local, a cultura popular, estão diretamente relacionados com as preocupações de Bastide. Essa incansável e notável pesquisadora que foi Maria Isaura, uma referência da sociologia uspiana, que o próprio Bastide tinha consciência. Eu ouvi o professor Antônio Cândido dizer que Bastide tinha tal admiração pelo afã de pesquisa da Maria Isaura que dizia assim, Marie Isor travail, com seu sotaque. Finalmente, com Florestan Fernandes, ele estabeleceu uma profícua parceria, revelando a presença inequívoca da colaboração intelectual. Os estudos de Florestan sobre folclore e
o tratamento da relação dos temas raciais a partir do projeto da Unesco sobre negros e brancos em São Paulo. E eles escreveram junto. É um projeto muito conhecido, fica difícil no escopo dessa exposição desenvolver. Mas as relações raciais adquiriram centralidade no tratamento da mudança social e da modernização no Brasil. Bastide afirmou que a sua vinda ao Brasil, isso está no livro da Fernanda, tinha como móvel o seu interesse em estudar as religiões afro-brasileiras, porque ele já se dedicava ao tema das religiões. A despeito dos enfoques diversos, Bastide e Florestan colaboraram e pensaram o problema das relações raciais no prisma da modernização. Para o Bastide, o Brasil era um país de contrastes, título de um livro dele. Florestan, as relações sociais são pensadas no âmbito da estrutura social, mas ele sempre afirmou que resolver o problema do negro era central para resolver o problema da modernização brasileira. O problema do negro é o fechamento da integração do negro na sociedade de classe. É a pedra de toque na condição de nós construirmos esse suporte de civilização moderna entre nós. A questão racial, então, ela é fundamental a partir dessas análises para pensar o Brasil moderno. Tanto em Bastide quanto em Florestan, eles estão trabalhando esse problema, tendo como referência a modernização. Em Florestan, posteriormente, a modernização conservadora, que não garante princípios civilizatórios. Em Bastide, a modernidade e a contramodernidade. Nas palavras exemplares de Fernanda Peixoto, a interrupção de Bastide com Mário de Andrade e o modernismo, Gilberto Freire e o pensamento social, e Florestan Fernandes representam matrizes distintas. Os dois primeiros, segundo ela, são referências à tradição. O terceiro representa uma nova linguagem intelectual que se anunciava e que ajudava a fundar no Brasil. Essa linguagem intelectual, ela tem a ver com a Universidade de São Paulo como o epicentro. A importância de Bastide, que foi crucial na sociologia de Florestan, também não foi nem única nem exclusiva. O que levaria a um outro tema? A sociologia americana, o marxismo, a tradição sociológica do Ocidente, os alemães, as teorias do subdesenvolvimento e da dependência. De qualquer forma, a noção híbrida do nosso moderno tem relações com as concepções desses professores sobre nós, que, ao mesmo tempo, redirecionaram as suas próprias concepções. E aqui eu me lembro de Gilberto Freire, quando em Casa Grande Senzala, ele chama atenção para o fato de que a África nos colonizou. Nos colonizou, o subalterno nos colonizou culturalmente. A curta duração, finalmente, é entendida como dimensão dos eventos. O retorno a esse tema, os franceses e a fundação da USP, revela que não podemos pensar um projeto imutável de relações intelectuais, como se existisse uma França eternista. Essa expressão é de Antônio Cândido, num artigo que ele publicou na Folha de São Paulo em 1943. Segundo ele,
estão querendo, por aí, devorar os valores franceses para poderem ficar em estado de virgindade diante dos valores americanos. A propósito, a missão francesa aqui chega no momento de franca absorção dos valores norte-americanos. Essa é a tese de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, que é o deslocamento da cultura ibérica, portuguesa e absorção dos valores americanos. Para Ian Merkel, as ciências sociais na França também não estavam imunes à presença norte-americana. No âmbito dessas considerações, há muito que pensar sobre essas relações na formação das ciências sociais e das humanidades na USP. Os mestres foram fundamentais, mas, como todos filhos, fizemos o nosso próprio caminho, até porque somos obrigados a nos pensar, e a pensar uma realidade muito diversa da que eles pensaram. Temos que refletir sobre uma experiência histórica diversa da Europa. Nesse caminho, absorvemos outras influências. A partir da Segunda Guerra, as ciências sociais brasileiras, especialmente com Florestan, e depois da presença dos americanos na Escola de Sociologia e Política, fundada em 1933, incorpora, em grande parte, a tradição da Escola de Chicago, da sociologia americana, e, sobretudo, no pós-1964, quando a ditadura tem o sistema universitário americano como referência, inclusive a mudança na universidade. Isso quer dizer que vivemos hoje um evento no qual podemos pensar a USP como uma parceira. Qual o passaporte? O 85º lugar entre as 100 mais importantes universidades do mundo. Ela é uma realidade, uma espécie de realização, dado que não é cópia do projeto dos fundadores e dos franceses. Uma instituição que pode hoje receber e participar de grandes projetos e institutos científicos. Por isso, o retorno ao tema da nossa criação é uma espécie de referendo da dignidade da nossa origem, em um momento de maturidade institucional, capaz de receber grandes empreendimentos. Origem mutuamente compartilhada. Dificilmente intelectuais daquele porte se revelaram grandes intelectuais quando voltaram à França, ficariam incólumes ao contato da diversidade e originalidade da cultura brasileira. Há uma espécie de hibridação. No retorno, os franceses não eram mais iguais. Tão poucos brasileiros ficaram imunes aos ensinamentos dos mestres franceses. Para os franceses, a experiência brasileira esteve presente, inclusive, quando chegaram à consagração. A USP foi um passaporte para que eles ocupassem cargos importantes no seu país. Lévi-Strauss, no fim da vida, se disse nostálgico do Brasil e publicou aquele livro de fotografias, Saudade de São Paulo. Uma cidade que, segundo ele próprio, em tristes trópicos, não era feia, mas era uma cidade selvagem. Incrível que ele tenha dito, porque a Europa tinha passado para a maior selvageria.
e anunciava, e tinha passado por 2 selvagerias em seguida. O Que Tristes Trópicos é de 1954. Ou quando introduziu Fernando Godelli na Academia Francesa em 1985, lembrou: a cerimônia tem um significado íntimo para mim, é um sentimento, porque poucos dias à frente faremos 50 anos do nosso primeiro encontro em São Paulo. E diz o Levi-Strauss: eu nunca me esqueci. Muito obrigada.